Salve, salve galera, que é o Júlio. Muito boa tarde para vocês aí que estão assistindo esse vídeo de tarde. Para quem está assistindo este vídeo de manhã, muito bom dia. Para quem está assistindo este vídeo de noite, muito boa noite. Bom, vocês devem saber que o foco aqui do canal é fazer a análise de alguns trechos bíblicos dentro do contexto do Antigo Testamento. Porque, caso vocês não saibam, sim, eu já fui da Igreja Assembleia de Deus. Eu me dediquei durante muito tempo a estudar a teologia cristã, a estudar alguns conceitos que estão enraizados no hebraico bíblico e também no grego. Então, agora aos 18 anos de idade, tem tempo que eu venho fazendo isso. Eu vejo que na igreja, assim, de uma forma geral, nas igrejas, muitas coisas assim são ensinadas de forma errada. São muitas doutrinas tiradas assim baseadas somente em achismo, baseadas em interpretações individuais que não condizem com o que a Bíblia realmente quer dizer. Não é o que a Bíblia está dizendo, mas a noção daquele que a lê. O significado é um só, né? Tem vários sentidos dependendo do leitor, mas o significado é único, existe um significado por trás daquilo. E é isso que eu desejo mostrar para vocês aqui no canal, mostrar para vocês a forma como realmente foi escrito, a forma como realmente é interpretado dentro do conceito hebraico, né? Hebraico bíblico do Antigo Testamento. E eu estou pensando em fazer uma série destrinchando o que está escrito aqui na Bíblia, verso a verso, explicando como que realmente foi. Porque tem algumas traduções que são inclusive erradas, né? Eles inserem conceitos mais atuais para explicar algo assim que foi escrito lá atrás, que muitas das vezes não tem relação alguma. Então vou abrir a Bíblia aqui no livro de Gênesis e hoje nós vamos dar uma lida aqui no capítulo 1 e aí eu vou explicando aqui conforme forem passando os capítulos, versículos, os livros, e aí vocês vão entendendo a interpretação, ok? Vou logo dizendo que traduções assim da Igreja Católica ou Evangélica não são as melhores traduções, exceto algumas assim um pouco mais antigas, um pouco mais remotas, que aí elas são mais próximas do sentido original. Eu ainda não li essa daqui, mas eu dei uma breve passada de olho e deu para ver que a tradução não está muito boa. Então nós vamos ler aqui e vamos ver como é que nós podemos interpretar isso. Começa assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou fazer assim de 3 em 3 versículos, e para começar, né, como eu disse em um outro vídeo, este versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade é em princípio, porque o termo é Bereshit, não tem plural, não tem artigo, então é Bereshit, em princípio, na verdade, criou Deus os céus e a terra. O termo aqui para Deus é Elohim. Elohim ele é um plural e significa deuses, mas também pode ser um coletivo, descrevendo todos os seres de uma mesma natureza como se fosse uma entidade só. Então poderia estar se referindo a todos os deuses, né, que criaram os céus e a terra. Mas, adotando a interpretação convencional judaica de que é um plural majestático, referindo-se à grandeza de Deus, já que no hebraico não tem aumentativo, então nós vamos interpretar aqui como Deus mesmo. Então aqui diz que em princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, já havia o princípio, o tempo já existia. Deus, na literatura judaica, ele está submisso ao tempo. Então tem gente que fala assim, Deus está fora do tempo, do espaço e antes do tempo, ele está além do tempo. Não. Se você ler o relato bíblico da criação, ele está dentro do espaço e dentro do tempo, ele é sujeito a isso. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra eles surgem por ação divina, mas o princípio já existiu, o princípio das coisas. E aí diz que a terra era sem forma e vazia. Na verdade, o termo é tohu vavohu.
ficaria melhor se traduzissem como desolada e deserta, como se fosse uma espécie de epopeia. Os poemas em hebraico, eles utilizam muito, né, o hebraico bíblico, essa coisa de pegar duas palavras que são sinônimos para ressaltar uma característica. E aí fala que ela é desolada e deserta, dá a entender que ela é realmente abandonada, que ela não existia, não tinha nada na terra. E havia trevas sobre a face do abismo. Isso aqui destaca que a luz ainda não havia sido criada, não tinha terra, não tinha luz, não tinha nada. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, esse Espírito de Deus aqui tem um problema, porque no hebraico bíblico, o Ruach, do Antigo Testamento, ele é sempre traduzido como hálito, vento e sopro. Apenas nas traduções cristãs das Bíblias católicas e evangélicas, eles colocam o Espírito de Deus se referindo ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Mas sempre que este termo é traduzido assim corretamente, aplicado em outros contextos, vocês veem que tem o significado de vento, tem o significado de hálito e tem o significado de sopro. E essas águas aqui são as águas primordiais, né? O mar cosmogônico, que é chamado de Nun na mitologia egípcia, o mar que existia antes de todas as coisas. Então, Deus ele cria ali os céus e a terra, mas já haviam as águas ali, o mar cosmogônico. Em nenhum momento diz que Deus cria este mar. O mar já existia, ele apenas faz a separação das águas e ele faz com que as águas se ajuntem em um só lugar, dá o nome de mar, mas as águas aqui já existiam. E aí é dito que disse Deus: haja luz e houve luz. Esse haja luz tem muita gente que interpreta assim: ah, tinha um outro astro lá, Deus fez com que ele iluminasse a Terra e depois foi substituído pelo Sol. Isso não faz sentido nenhum, porque se tivesse outro astro, qual seria a necessidade de ter criado o Sol? A forma como eles entendiam era que não existia o universo, né? Não existia o espaço, digamos assim, não existia planetas, nada. Isso aí é coisa que eles inseriram em traduções posteriores. Eles colocaram esses termos planetas como uma forma de traduzir assim meio forçada. Mas na a cosmovisão bíblica, o único lugar que existe é a Terra, é onde vivem os seres humanos, né? Que não é nem uma coisa assim de planeta. Eles acreditavam na Terra como se ela fosse um disco, assim a forma de um disco plano com a abóbada por cima. E isso vocês vão ver à medida que eu for lendo. E essa luz, eles acreditavam que a luz do dia ou da noite, seja lá o que for, ela independia da luz do sol, da lua. Eles foram criados meio que para governar o dia e a noite. O sol e a lua, eles eram vistos como deuses na antiguidade. Tanto é que Elohim cria eles para governar o dia e a noite, como se eles tivessem personalidade, exercessem autoridade. E aí a gente vai mais para frente e a gente vê: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí o que acontece? Esse viu Deus que a luz era boa, revela o quê? Deus cria a luz e então ele vê que ela era boa. Antes de ser criada a luz, ele não tinha noção de que era boa. Essa teologia que ensina aí que Deus ele é onisciente, ele sabe das coisas em presciência, essa teologia é posterior. Ela veio à tona depois. As pessoas passaram a acreditar, de acordo com a teologia católica, que Deus era onisciente. Mas na própria Bíblia ele cria a luz e só então ele vê que ela era boa. O autor aqui escrevendo sobre Deus, humanizando ele, como se ele se ele fizesse assim, faz um teste, cria e em seguida vê que é bom. E aí diz que ele chamou a luz de dia e as trevas chamou noite, aqui de acordo com o idioma hebraico lá que eles escreveram o dia e a noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Bom, o dia primeiro, né? Aqui é um dia semanal mesmo, começando pela tarde, terminando pela manhã, conforme o costume judaico, de acordo com o calendário deles, um dia literal, tá? O Gênesis ele foi todo escrito de forma literal, o escritor realmente acreditava que tinha acontecido daquela forma, não tinha aquela coisa assim de alegoria, de simbologia, não. Quem escreveu realmente acreditava que aconteceu assim. E essa expansão no meio das águas é raquia. Raquia é uma cambuca sólida.
como se Deus tivesse colocado ali uma cambuca no meio das águas, que prendeu as águas em volta do disco da Terra. E aí por cima dessa abóbora aí, dessa cambuca sólida, que ele expandiu assim sobre a Terra, que ele fundiu ali o metal, ficavam as águas da chuva e destilava ali o orvalho, né? Por isso que lá na história de Noé, do profeta Noé, fala que é, fala que abriram-se as comportas dos céus, porque acreditava-se na existência dessa abóbora celeste. Aí fala, né? E fez Deus a expansão, raquia, a cambuca, né? E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Bom, que diz primeiramente que ele fez a separação entre as águas e águas, né? Que é a cambuca, né? Ficou a água da chuva por cima daquela cambuca, as águas dos mares lá embaixo, né? Antes era tudo junto, era um caos, né? Água para todo lado no universo. Muitas religiões antigas acreditavam que o mundo surgiu da água. Inclusive filósofos gregos eles já argumentavam isso, que a vida surgiu da água. E isso veio a influenciar posteriormente no pensamento até da ciência moderna. E Deus chama ali a expansão de céus, né? A cambuca de céus, a parte que é vista de baixo, que é Hashamayim, que significa águas lá, as águas acima. O céu, né? O hebraico bíblico ele significa isso originalmente. Foi à tarde e amanhã, conforme o costume deles, né, o dia segundo, e aí Deus ordena que as águas debaixo da cambuca ali dos céus, ela se ajunte no lugar para que apareça a porção seca, a terra. E a terra na Bíblia, antigamente ensinava-se que os deuses, cada um criava o seu mundo, cada um criava a sua terra. E a terra na concepção da Bíblia é Judá. El, Deus, Elohim, Yahvé, ele era o Deus cultuado pelos judeus, pelo povo de Judá. Ele era considerado o marido de Asherá, pelas tribos do norte de Israel, pelos clãs do norte. E aí o que acontece? Segundo a mitologia judaica, ele teria criado a terra, que é ali onde está Judá. Aquele ali era o mundo na visão deles. Então tem gente que fala assim, Deus criou o universo, criou o multiverso, criou o planeta tal, criou as galáxias. Não, a Bíblia não fala de criação de galáxias. Isso é coisa de cara desonesto, cara que ensina a Bíblia de forma errada, cara que quer lucrar em cima das pessoas, quer colocar a própria visão dele em cima do escritor, do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala da criação exclusivamente da terra. Lembrando aqui que eu não compartilho dessa mesma visão. Eu apenas mostro a Bíblia aqui para vocês da forma que ela realmente está dizendo, da forma como ela realmente está se pronunciando, como ela deve ser interpretada segundo ela mesma, segundo o que está dizendo ali, segundo os conceitos do escritor naquela época. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, é isso aí, valeu e fui.